Com certeza. Além de identificar, doutor, o papel de cada um dentro da sua vida, né? A pessoa parar para pensar por que ela trabalha em tal lugar, por que ela está naquele ambiente, por que, por exemplo, na família dela, ela tem mal entendimentos ali com algumas pessoas. Além dessa técnica, existe alguma outra técnica que o pessoal possa fazer em casa? Existem técnicas que a pessoa pode fazer em casa, que é pelo menos pegar meia hora do dia e ela promover um ambiente dentro do seu quarto que é um ambiente mais relaxado. Então, ela diminui as luzes, deixa a luz em penumbra, certo? Tira a parte de televisão dentro do quarto, parte de som dentro do quarto, ou coloca pelo menos alguma música assim mais leve e tenta fazer um relaxamento ali. Então, essa daí dá para a pessoa estar fazendo. Se ela fizer pelo menos isso 30 minutos por dia, ela já vai diminuindo a tensão. Agora, dentro dos nossos cursos, a gente ensina uma coisa a mais, que é o trabalho energético. Então, uma dica para trabalho energético assim é muito difícil. Então, a pessoa ela começa a fazer isso sobre orientação e depois ela vai aplicando dentro de casa. Com certeza. Antes de fazer a próxima pergunta aqui para o doutor, eu vou pedir para a Samantha Herzog, a nossa menina do nosso tablet aqui no programa, para convidar vocês que estão em casa para participarem aqui ao vivo com dúvidas aqui para o doutor Fernando aqui. Hernandes, desculpa. Exatamente. Então, você que quer participar do programa, mandando suas perguntas, suas dúvidas, até mesmo sugestões de pauta, manda para o número 9282-3806. Participe pelo Facebook, facebook.com/programa Tudo para a Mulher. Tem o nosso Twitter também, dá um follow lá no nosso programa, é o TPM_UbraTV. Participe. Bacana, obrigada, Sá. Então, o trabalho, doutor, da Conscienciologia é um trabalho muito mais preventivo ou não, né? Ele trata antes aí da questão da somatização das doenças. No momento que eu já tenho a doença, de repente eu já tenho um problema cardíaco aí devido às minhas emoções, ele trata também ou ele trata antes, né? A questão mais preventiva? Nós trabalhamos com 3 áreas. A área preventiva, que é a principal, a área do dia a dia, se a pessoa já tem um problema, e principalmente a área prospectiva, que é para o futuro. Então, você se preparar para o futuro, porque a tendência das pessoas é quererem evitar problemas. Mas evitar problemas, você não aprende a lidar com eles. E todos nós vamos ter problemas. Então, na hora que você está para entrar na faculdade, você passa pelo estresse do vestibular. Você entra, daqui a pouco você vai ter o estresse da formatura, o estresse do campo de trabalho e depois o estresse da própria profissão. Então, nós temos que fazer o enfrentamento disso. O que a Conscienciologia mais prepara a pessoa é dentro de uma visão prospectiva, uma visão para o futuro. Mas você trabalha no dia de hoje. E tem algumas situações que a pessoa está com trauma de que se passou, certo? Foi um trauma anterior. Então, e muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo foi um trauma. Não percebe. Então, a psicologia trabalha com traumas exclusivos dessa vida. A conscienciologia trabalha com traumas que você pode ter tido em outra vivência de outras vidas que você também teve. Então, para isso, eu preciso, para me submeter a um tratamento de conscienciologia, eu preciso acreditar em outras vidas ou em vida após a morte ou não necessariamente? Não necessariamente, você não precisa de nada disso. Se você também não quiser experimentar, certo, essa vivência fora do corpo, também é a opção da pessoa. Mas a partir do momento que ela vivencia, na hora que você está palpando uma coisa, você não precisa acreditar naquilo, você está tendo aquela experiência. Então, o que mais a gente ajuda as pessoas é a ter a própria experiência para que ela não precise acreditar naquilo. Porque senão ela vai partir para a parte da fé. Na parte da fé você vai ter que acreditar. E para você trabalhar algo seu interno, você primeiro precisa de pegar naquilo. Você admitir aquilo. Que se você não admite aquele diagnóstico, como é que você vai usar as técnicas ou os remédios adequados para aquilo? Por exemplo, o senhor falou sobre essas experiências que as pessoas têm fora do corpo, né? Quem nunca fez, doutor, nunca se submeteu a esse tipo de experiência, não é perigoso quando a gente pensa e escuta falar, dá um certo frio na barriga, assim? Tem algum perigo, por exemplo, da pessoa não retornar e... Bom, se você partir do princípio que durante a noite nós saímos do corpo com toda facilidade, e se eu saio do corpo,
todas as vezes que eu estou dormindo, e eu já tenho 20 anos de idade, pelo menos você multiplica 20 anos vezes o número de dias que a pessoa saiu do corpo e nunca ela deixou de voltar para aquele corpo, não vai haver perigo nenhum. O que as pessoas têm é medo, medo do desconhecido. Então, a primeira coisa que a gente ensina para a pessoa são as técnicas para aquilo, mais o que é que ela vai sentir. Porque na hora que ela sentir, ela já sabe o que é que está se passando, então não tem nenhuma surpresa para ela, não tem nenhum impacto emocional para ela. O que a pessoa tem é muita história que ela escuta, muito mito que se coloca, muito medo que se coloca nessa vivência que a pessoa não tem, e ela, na hora que ela vai conhecer tudo isso, ela já vence esse medo. Depois ela sai tranquilamente, sem medo nenhum. Com certeza. Doutora, a gente tem uma pergunta de um telespectador aqui, do Marcelo de Canoas, que faz a seguinte pergunta: esta ciência ela pode ser comparada à conscienciologia, né, com propriocepção? Não, a questão da propriocepção, ela tem alguns aspectos que tem alguma coisa parecida. Mas a propriocepção não trabalha com a essência do ser em si e muito menos com a questão da programação existencial. Certo? Então, a conscienciologia ela trabalha com qual é o seu objetivo aqui. O seu objetivo de hoje ele é decorrente também das suas vivências passadas. Então, a gente trabalha com essas vivências passadas, com o momento presente e com o objetivo futuro. Agora, o que se mais parece com a parte da conscienciologia é uma parte da psicologia cognitiva, porque quando a gente trabalha com consciencioterapia, a gente trabalha com esclarecimento e a cognitiva trabalha, só que a cognitiva trabalha no intervalo entre nascimento e morte, e a gente vai muito mais além do que isso. Mas a psicologia cognitiva, nessas técnicas, dentro da tarefa do esclarecimento que a gente trabalha, é muito parecido. E tem uma aparência superficial com a questão do espiritismo, porque quando a gente está falando de reencarnação, de outras vidas, de vidas passadas, parece que o contexto que a gente mais conhece é esse contexto espiritual. Mas o que mais se parece é essa psicologia cognitiva, dentro desse aspecto da terapia, e o espiritismo. Mas nós não somos nenhuma coisa nem outra. Mas utiliza o que tem de bom também dessas duas partes. Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui de um telespectador, né, Sá? Nós temos, então, a pergunta da Carolina Salomão, de Rondonópolis. Ela diz assim: como ajudar alguém que não aceita que está estressado? Isso é muito difícil, porque a partir do momento em que a pessoa ela não admite que tem um problema para ser trabalhado, então só precisa querer primeiro, né? Não tem como, porque é a mesma coisa é o seguinte, eu tive pacientes hipertensos e ele não admitia que ele era hipertenso, que o problema da pressão dele era a família que estressava ele. Então, ao invés de dar remédio para ele, tinha que dar remédio para a família, que era para a família não contrariar ele. Então, se o paciente ele não admite que ele precisa de uma ajuda, como é que você vai ajudá-lo? Eu acho que em qualquer processo, né? Qualquer processo. E dentro da consciencioterapia, não existe você experimentar pelo outro. A experiência só a própria pessoa que pode passar. Então, de fato, não existe heterocura, só existe autocura, porque a pessoa é que precisa experimentar aquilo. Com certeza. O senhor é paraibano, né? Mora em Foz do Iguaçu. Acertei o paraibano? Não, eu sou sergipano. Sergipano. Mora em Foz do Iguaçu e ministra, né, palestras sobre essa questão da conscienciologia no país inteiro e bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? O senhor está ministrando agora também uma palestra sobre esse assunto. Para quem está interessado, que dias que ocorre? Nós estamos dando curso sobre saúde consciencial no Hotel Everest, hoje e amanhã, a partir das 19 horas. E a conscienciologia e projeciologia, nós temos palestras públicas gratuitas todas as sextas-feiras, 19h30, no Instituto de Projeciologia da Unidade de Porto Alegre. O telefone é 3224-0707 para quem se interessar. E os cursos que serão dados hoje e amanhã, há tempo de quem ainda não se inscreveu se inscrever? É na hora as inscrições? Ontem é que nós tivemos uma palestra que superou a nossa expectativa e muita gente voltou de lá, porque não cabia mais gente lá no próprio hotel. Dobrou o número de pessoas que a gente estava esperando. Mas para o curso nós temos ainda vagas. Quem tiver interessado é só chegar lá às 19 horas no Hotel Everest. Bacana. O telefone novamente do Instituto de 3224-0707. Doutor, muito obrigada pela presença. Adorei lhe receber aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte mais vezes a nos encontrar.
Bacana. Eu vou para o intervalo e volto com a Bárbara Corsetti, falando sobre a questão do papel do pai. O que mudou? Já volto.